Gente, eu tenho feito exposições dominicais sobre o Evangelho de João. Hoje, em razão de estarmos na semana do Natal, é minha intenção fazer uma exposição sobre um texto natalino, de maneira que nós sejamos preparados pela palavra de Deus para celebrarmos uma das datas mais importantes do calendário cristão. Então, vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu tens nos conduzido em triunfo nas nossas batalhas. Te agradecemos por cada livramento e por toda a oportunidade de Te servir. Te louvamos pelas orações ouvidas, pelo perdão de pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu constante cuidado. Pedimos perdão pelas nossas faltas, por aquilo que fazemos e que apaga o Espírito Santo em nossas vidas. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, a entender Tua vontade e com espírito espontâneo vivermos uma vida de obediência em amor a Ti. Nós rogamos que o Senhor, que nos sonda o coração, revele a nós se estamos em caminho de morte, não permitindo, Senhor, que sem que o percebamos, nos afastemos gradativamente de Ti, chamando de maturidade o que é retrocesso na nossa vida espiritual. Pedimos, Senhor, pelos enlutados, pelos enfermos e por aqueles que afirmam que 2020 foi um ano dificílimo para suas vidas. Ano de insegurança, de frustração, de lutas infernais, Senhor. Console a esses e ajude-os a se lembrarem do salmista, dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De modo que a provisão que temos para os nossos problemas excede infinitamente mais do que tudo o que temos enfrentado de adversidade na vida e precisamos, consequentemente, para viver. Agora ilumina o texto das Sagradas Escrituras, Pai Santo. Ajuda-nos a ver beleza nele. Alimenta o nosso espírito. Que ele permaneça nas nossas mentes e coração durante a semana, de modo que, ao chegar no dia da ceia de Natal, que possamos, na plenitude do Espírito Santo, o adorar pela vinda do Messias. No nome de quem oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Gente querida, diz assim a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Então, o texto está falando aqui sobre a experiência natalina vivida por uma mulher do primeiro século, já idosa,
contemporânea, portanto, da vida de Jesus, e por meio da qual Deus falava aos de sua geração. Ela era profetisa. Para ser reconhecida como tal, não há mínima dúvida de que suas profecias não eram da natureza daquelas que nós encontramos, na maioria das vezes, no nosso país. Aquele tipo de mensagem que não pode ser autenticada, que não pode ser testada. Vou usar a linguagem da ciência, para a qual não há evidência empírica. É tudo na subjetividade. Nós estamos aqui perante uma pessoa cuja mensagem podia ser avaliada, pesada, escrutinizada, vamos assim dizer. De modo que, diante do acúmulo de evidência de que essa mulher falava em nome do Criador, pessoas passaram a considerá-la uma profetisa. Uma profetisa ou um profeta não se trata apenas de alguém que é capaz de fazer previsões, se adiantar ao futuro, comunicar o que está para acontecer. É alguém que comunica a palavra de Deus. É sempre uma pessoa, portanto, incompreendida pela sua geração. Haverá de ser ouvida por alguns, mas jamais por todos. Porque, devido ao nosso egoísmo, a palavra de Deus, dirigida a nós por esse tipo de ser humano, portador desse dom de comunicar a verdade, nos fere, nos perturba, nos humilha, denuncia os nossos erros e contradições. E a última coisa que queremos na vida é reconhecer que há o que ser corrigido na forma como administramos nossa relação com Deus e com o próximo. Então, Ana, nos dias do nascimento do Senhor Jesus, já era idosa. O texto diz que ela havia vivido com seu marido 7 anos desde que tinha se casado. Portanto, era uma viúva idosa. Então, alguém que havia passado pela experiência de ver aquele com quem havia se casado partir. Experiência dramática para as mulheres do primeiro século que viviam numa cultura que funcionava muito melhor para o homem do que para a mulher. Então, observe como que a graça de Deus pode se afigurar como cruel para a vida dos mais estimados servos de Deus. Nós estamos aqui diante de alguém que discernia a mente de Deus, traduzia a vontade de Deus, explicitava a palavra de Deus, e que, contudo, havia experimentado a viuvez. Então, eu peço que você considere esse ano de 2020 sob essa perspectiva. Aqui, a evidência da presença do dom, da intimidade com Deus. Nós estamos falando de uma estimada serva de Deus,
cuja história viria um dia a constar no conjunto de literatura chamado de Novo Testamento. O que ela viveu foi tão especial aos olhos do Criador que foi decretado que sua história fosse contada para sempre, se tornasse parte de capítulo da palavra de Deus. Contudo, tendo vivido a experiência da morte, a perda do seu cônjuge. Então, eu não quero com isso dizer que tenha sido fácil enfrentar os problemas que você enfrentou em 2020. E não quero também dizer que em todos os casos pessoas exageraram do ponto de vista da dor sentida, superestimando as lutas que vivenciaram, especialmente quando essas lutas são comparadas às lutas excruciantes dos demais seres humanos, que passaram por provas muito mais severas do que aqueles que lidaram com seus problemas como se estivessem para morrer. Esse pode ser o caso de muitos, mas não é o caso de todos que passaram por lutas reais. Nós sabemos de pessoas que perderam parente nessa pandemia. O que eu quero que você considere, contudo, é que isso não sinaliza o abandono divino, o cochilo divino, a indiferença divina. Essa mulher, chamada Ana, profetisa, havia experimentado uma morte em sua vida. Ficou privada da companhia do seu cônjuge. Contudo, estimada serva de Deus, com a qual Deus falava diretamente, tornando-a porta-voz da sua mensagem. Então, ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Viúva de 84 anos. 84 anos, veja, que devem ser vistos à luz das condições sociais, do ethos cultural, da ciência, da medicina do século I. Então, viúva de 84 anos. O que uma pessoa que chega num ponto como esse de sua vida pode esperar da sua existência? Essa passagem nos enche de esperança, porque Deus reservou para a velhice de Ana a mais gloriosa experiência de toda a sua vida. O melhor veio a acontecer apenas quando Ana alcançou a idade de 84 anos. Então, nós não podemos jamais desconsiderar o fato de que a graça divina é graça que surpreende, é graça que oferece o melhor vinho no final da festa, é graça que se renova, é graça que nos faz ter sonhos, é graça que não respeita os dias de seca, de escassez, os dias de terreno árido,
porque ela é poderosa para fazer a vida florescer nos anos de sequidão. Então o texto diz que era viúva de 84 anos e não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Ela não deixava o templo, porque naqueles dias nos quais o templo não havia sido destruído ainda, o templo só viria a ser destruído no ano 70 da era cristã. Aqui nós estamos nos dias do nascimento de Cristo. O povo hebreu, em especial os moradores de Jerusalém, identificavam o templo como lugar da manifestação da glória de Deus, da presença especial do Criador. Um lugar, portanto, no qual assim se esperava, de uma forma toda especial, o encontro face a face com o Deus de Israel. Então, para ali ela se dirigia, para o templo de Jerusalém. E o texto diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia. O que significa, portanto, que a despeito, ficamos aqui a conjecturar, da saudade deixada pelo marido, certamente da solidão da viuvez. A Bíblia não fala tudo, obviamente, que poderia ser dito sobre a história dessa profetisa, mas o que sabemos é que a desventura, a experiência do luto, do lar que se desfez em razão da morte, ou parcialmente desfeito em razão da perda do cônjuge, não tornou a profetisa Ana amargurada. Não fez com que a sua teologia se tornasse condicionada pela perda experimentada. O seu olhar transcendeu as vicissitudes da vida, as angústias do presente século, as decepções que acompanham a existência de todos os seres humanos. Apesar da perda, e também, nós não podemos também nos esquecer disso, do fardo da idade, das suas limitações físicas. Quer dizer, observe, ela olhava para o seu corpo e via rugas, cabelos brancos, a perda da energia da juventude. Olhava para a sua história e via a experiência da viuvez, do longo período sem a presença da pessoa com quem ela escolhera construir uma vida em comum. E, contudo, observe isso, apesar de olhar para a sua condição física, para o processo inexorável de envelhecimento e por um golpe desferido pela vida, ela encontrava motivo para adorar a Deus noite e dia. Então, aqui nós extraímos inúmeras lições. Talvez a principal delas é que sempre, se estivermos em comunhão com Deus, funcionando espiritualmente de modo sadio, com a mente repleta da verdade de Jesus, nós encontraremos motivo de adoração. O texto diz que ela adorava. Certamente ela apresentava as suas súplicas, certamente ela intercedia pela vida de pessoas que amava. Mas o que o texto está dizendo é que ela subia ao templo para expressar a sua poesia, o seu louvor, as suas ações de graças, para exaltar as virtudes do seu Senhor. Isso é absolutamente encantador. O texto diz, mas adorava
noite e dia. Então ela conseguia, de certa forma, se abstrair das tribulações, das dificuldades, das lutas da vida e conceber acima das grossas nuvens do sofrimento a face luzidia, bendita, amorosa do Deus Criador, de modo que ela identificava na vida sempre um motivo para a adoração, noite e dia, descrevendo, portanto, o estado de alma caracterizado por perene adoração. E por que as coisas funcionam assim na vida dos servos e das servas de Deus? Porque Deus não cansa. Ele não comunica enfado. Ele não decepciona. Por isso, ela é descrita aqui como alguém que adorava a Deus no templo, noite e dia, com jejuns e orações. O que significa, portanto, que ela separava tempo para se abster do alimento. O propósito era uma concentração tal na pessoa de Deus, que ela abria mão, em alguns períodos do dia, talvez alguns dias, mas o que o texto diz é que ela jejuava a fim de se concentrar, de manter o foco na pessoa de Deus, de não permitir que nada distraísse, porque é claro que jejum não significa um passar fome. Veja esse estômago doendo, veja essa dor de cabeça, minha fraqueza física, sabe, aqui expressando o meu desejo de comprar o seu amor. Tu tens que me abençoar. Veja aqui a extensão da minha dependência do Senhor. Sabe, eu aqui em jejum passando essa fome. Não é isso. O propósito é uma consagração total. O propósito é a expressão da fome de alma, que faz com que o ser humano não queira, pelo menos durante um período, em razão de uma causa específica que demanda o exercício desse tipo de disciplina espiritual, vai fazer com que ele se abstenha, assim, do alimento, a fim de sair em busca do alimento espiritual. Então o texto diz que ela adorava noite e dia com jejuns e orações. Oração é a palavra mais ampla, que engloba a adoração, que é o culto manifestado na presença de Deus, para a glória de Deus, que tem como fundamento a beleza de Deus, é você adorar a Deus pelo que Deus é. As ações de graça, que consistem no culto que é prestado a Deus em razão daquilo que Deus fez, das orações ouvidas, por exemplo, do perdão concedido, também há nesse exercício mais geral de alma, chamado oração, o momento de confissão, quando nós apresentamos a Deus as nossas transgressões e saímos em busca do perdão, conectado à transgressão, ao pedido de perdão pelas nossas transgressões, a súplica, quando nós apresentamos a Deus os nossos pedidos. E, por fim, a intercessão, que faz parte do tema súplica, mas que visa o atendimento da necessidade de alguém, seja alguém que conhecemos e amamos, seja alguém com quem nós nunca mantivemos contato, mas que, por fazer parte da nossa espécie, deve ser motivo do nosso interesse, da nossa súplica, da nossa intercessão. Então, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Então, e chegando naquela hora, que hora? O texto diz com clareza, na hora do nascimento de Cristo, nos dias em que o bebê Messias estava em Israel, em que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo, e a principal delas se tornando realidade na vida do menino Jesus. Então, chegando
naquela hora, dava graças a Deus. Então, observe, chegando aquela hora. O que significa chegando aquela hora? Era o momento da mais profunda manifestação dos planos de Deus. Deus estava operando de modo singular na história. Algo estava ocorrendo naqueles dias. A manifestação do Messias. O Deus feito homem se encontrava em Israel. E o que me chama a atenção, quando eu leio um texto como esse, chegando àquela hora dava graças a Deus, um texto que quer dizer que chegando àquela hora, alguém discerniu aquela hora, alguém entendeu o que de especial estava em curso. Eu penso na quantidade brutal de pastores, de presbíteros, vamos assim dizer, de sacerdotes, de membros do sinédrio, de anciãos, de fariseus, de saduceus, de homens e mulheres familiarizados com o Antigo Testamento, que conheciam a teologia do Antigo Testamento, que diziam aguardar o Messias e que não discerniram o que Deus estava fazendo naqueles dias no tempo e no espaço. Observe, aquelas pessoas podiam entender a Bíblia, ser ortodoxas, fazer boa exegese do Antigo Testamento, mas quando o Antigo Testamento ganha concretude, quando fatos do Antigo Testamento se manifestam no tempo e no espaço, quando a principal promessa do Antigo Testamento se cumpre, aqueles homens e aquelas mulheres, com as suas Bíblias abertas, não foram capazes de discernir o que estava em curso, e isso é assustador. Por que nós devemos orar? Porque devemos olhar para o testemunho de Ana e almejar reproduzir em nossas vidas essa espécie de relação com Deus. Por quê? Porque ela nos prepara para o discernimento histórico. Ela nos prepara para divisarmos a atuação de Deus, a manifestação inconfundível dos planos de Deus no tempo e no espaço. O que significa, portanto, que se você não tem esta vida de oração, não goza dessa intimidade com Deus, os seus olhos permanecerão cegos, seus ouvidos surdos e seu coração insensível para aquilo que Deus está realizando na sua geração. Então, é óbvio que a intenção da Bíblia, nessa passagem, é ressaltar o fato de que, devido à espécie de relação que Ana mantinha com Deus, ela foi habilitada a discernir o que estava acontecendo naquela hora. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Era uma adoradora, mas que discerniu um motivo novo de adoração. Uma gratidão que ela julgou como expressão necessária do amor grato a Deus. Entenda, de se manifestar naquela hora. Eu espero que eu tenha sido claro, não tenha perdido o raciocínio. Porque depois de 2 anos sem férias e com a cabeça envolvida com tanto problema, eu chego nessa fase do final do ano, eu vou encontrando mais dificuldade de raciocínio, mas eu espero que eu tenha sido claro. O texto diz, vamos lá, eu estou aqui com um pouquinho de dúvida de não ter sido muito objetivo e ter me perdido na construção da frase. O que eu estou dizendo é o seguinte, ela era uma adoradora. O texto diz que adorava noite e dia, o texto declara, adorava noite e dia no templo, com jejuns e orações. Chegada aquela hora, o texto diz que ela dava graças a Deus.
Aquelas expressões de graça não eram encontradas em muitas reuniões das sinagogas. Grande parte da liderança judaica não participou desse culto. Mas Ana, sim, porque a sua alma a preparou para discernir o que Deus estava operando naqueles dias em Israel. Então, o que o texto está dizendo é que aquele preparo de alma, aquela intimidade, aquela comunhão com Deus, foram indispensáveis para que Ana pudesse alcançar aquele nível de discernimento. E que discernimento? O que ela veio a discernir? Que o Messias havia nascido. E por isso ela é encontrada, olha lá, agradecendo a Deus pela expressão maior do seu amor. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Surgiu um novo motivo de ações de graças. Que motivo é esse? O cumprimento da promessa. Pois o Antigo Testamento afirma que Deus enviaria um da nossa espécie para vencer o pecado, para vencer a morte e conquistar para você e para mim uma segura redenção. Então, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Portanto, essa é a profecia da profecia, ou das profecias. A profecia das profecias. Entre as muitas verdades sobre as quais nós devemos comunicar aos membros da nossa espécie, a verdade maior. Então, ela começou a profetizar sobre o menino. Ela dava graças e falava a respeito do menino, porque é impossível o coração ser tomado de gratidão a Deus, pelos feitos de Deus, pelas manifestações concretas do amor de Deus, e nós não falarmos acerca disso. E isso não fazer parte da nossa conversação, e isso não vazar, e isso não vir a parar nas redes sociais, e isso não ser discurso mais presente na nossa vida do que qualquer interesse político ideológico. Ela falava sobre o menino, falava a respeito do menino, que extraordinária manifestação de fé. Os milagres ainda não haviam acontecido, pães não tinham sido multiplicados, a lei da gravidade não havia sido desafiada, tal como ocorreu no mar da Galileia, quando o Senhor Jesus andou por sobre as águas. Paralíticos ainda não haviam sido curados por Cristo. Essa mulher não havia, até este momento, ouvido a pregação de Jesus no Sermão da Montanha. Tudo que ela sabia era da existência de um menino. E ali ela divisou a encarnação do amor, a resposta de Deus para todos os dramas da humanidade. É o fato histórico que dá sentido a toda a história. O menino estava ali. E quem estava ali? O próprio Filho de Deus. O Deus feito homem, que veio a esse planeta visando a sua e a minha redenção. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Você tem falado a respeito do menino? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho este ano? Quantas pessoas se converteram através da sua mensagem? A sua boca está cheia das verdades referentes à vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E lá estava ela, portanto, dizendo que os que viviam sob a doce expectativa de que Deus haveria de redimir o seu povo. Ali estava Ana cumprindo esse papel histórico. A promessa já se cumpriu, o menino está entre nós, e dentro de alguns anos se tornará isto evidente. Ele já está em nós,
já está entre nós, e no tempo decretado por Deus, Ele vai manifestar a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, a sua luz haverá de dissipar as trevas, e aquilo que nós não conseguimos entender hoje se tornará claro para você e para mim. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Naquele ato público em Brasília, eu cheguei num ponto emocional, talvez, dos mais baixos de toda a minha vida pública. Porque eu vinha de dezenas de visitas a barracos de favelas do Rio de Janeiro. No dia anterior ao da manifestação, eu havia visitado uma favela que dista 13 quilômetros do Palácio do Planalto, com pessoas vivendo em condição subhumana. Então, nessas favelas do Rio de Janeiro e nessa favela de Brasília chamada Santa Luzia, eu tive contato com seres humanos reais. Em geral, casas com 3, 4, 5, 6 crianças, sem a presença de um homem, do marido, do pai, com a mulher tendo que sustentar a família inteira. Ou então, o marido presente, mas desempregado. E ouvindo aqueles relatos do quanto que aquelas pessoas dispõem para viver, entrando nos barracos, com as pessoas me dando de liberdade de visitar o banheiro, a cozinha, de entrar no seu quarto, como anteontem, que eu visitei a casa de uma moradora da comunidade Mandela. 6 filhos, 2 gêmeas de 6 meses, ela e o marido desempregados. R$390 do Bolsa Família, R$300 do auxílio emergencial e R$450 de pagamento de aluguel. Como essa gente vive? Em meio a tudo isso, a história das meninas de Caxias, o contato com os parentes, o pai que eu tive que amparar durante o enterro, inconsolável, crianças chorando e gemendo, homens e mulheres perdidos, tentando entender qual o propósito de uma menina de 7 anos levar um tiro na cabeça, ao lado da prima, que teve sua vida interrompida também por um tiro de fuzil que atingiu seu tórax. Quando eu cheguei na esplanada dos ministérios em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, e montamos aquela favela, para falar do mundo que eu conheço, da realidade que nós conhecemos. Ali estavam comigo integrantes do Rio de Paz que saíram do Rio de Janeiro, foram para Brasília, e todos sob o impacto do que vivenciamos este ano inteiro. Desde março, nós não fizemos outra coisa que não fosse subir desse morro, levando comida para os famintos, para os desempregados. Então, quando a polícia interveio, nos ameaçando, dizendo que ia destruir tudo, que nós não poderíamos ficar ali. Por mais que eu pedisse para que esperasse um dia amanhecer, para que eu conversasse com alguma autoridade pública, sabe, insistisse no fato que fazemos manifestações ali desde 2007, todas as nossas manifestações são pacíficas.
e falando sobre a justeza da causa, que nós não estávamos ali lutando pelos nossos direitos, mas pelos direitos dos trabalhadores desempregados, o direito do pobre, o direito daquele que historicamente é ignorado pelo poder público. Eu fiquei muito revoltado. E aí circulou vídeos pela internet de pessoas que fizeram o registro das imagens de um desabafo meu. Para muitos interpretado como catarse de um doente, de um louco, de alguém que perdeu a sanidade mental. E eu diria para você que aquilo poderia ser interpretado como a manifestação, comportamento de alguém que perdeu a sanidade mental, se eu não conhecesse o versículo 38 de Lucas capítulo 2. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu estou entre aqueles que esperam a redenção do povo de Deus, aqui chamado de Jerusalém, a cidade do Deus Altíssimo. Eu estou entre aqueles que creem que a santidade de Deus exige que Deus dê um fim a este mundo de desigualdade, pobreza e assassinato de criança. Eu aguardo a redenção. Aguardo ansiosamente a redenção. Agora, ao lado de tudo isso que eu testemunhei nos últimos dias, e que me conduziu a um comportamento considerado por muitos inadequado para um homem público, aquele acesso de raiva que eu tive em frente ao Congresso Nacional, em meio a tudo isso, eu olho para essa história do menino, que foi objeto das ações de graças da profetisa Ana. É por isso que eu não enlouqueço. Porque o Filho de Deus se tornou menino, anunciando ao universo que Deus amou este planeta. E devido a esse amor ardente, Ele não apenas enviou palavras, não apenas enviou Ana com a sua profecia. Esse é o mundo dessas pessoas insubstituíveis, portadoras da palavra de Deus. Esse é o mundo da Ana, a profetisa. O que significa? É um mundo no qual Deus toca nas costas de alguns seres humanos e diz: olha, eu estou enviando você, vai para as ruas e anuncia a minha redenção. Isso é um fato. É um mundo de pessoas que insistem em levar os seres humanos a olharem para além das grossas nuvens do sofrimento. Graças a Deus por esses porta-vozes da palavra de Deus. Graças a Deus pela profetisa Ana, mas a profetisa Ana não basta. Ao lado da profetisa Ana, ao lado dos profetas, dos apóstolos, ao lado dos pregadores da verdade, dos porta-vozes da mensagem da esperança, nós temos o menino, nós temos o Filho de Deus, a verdade encarnada, a maior manifestação do amor de Deus pelos seres humanos. Portanto, eu estou em Caxias, eu estou nos barracos, eu estou vendo toda a irresponsabilidade presente nesse país e que infelicita a vida de tantas pessoas, tendo como lentes de interpretação da história o menino. Justamente esse menino que foi objeto das ações de graça da profetisa Ana. Isso é o Natal. O que o Natal representa? Esperança eterna. Muitos, este ano,
estão se recusando a celebrar o Natal. O que eu mais vejo nas redes sociais é as pessoas dizerem que este foi o pior ano de suas vidas. Posso até me juntar a você e, após ouvir o seu relato, dizer que, diante do que você me falou, foi um ano especialmente difícil para você. Mas o Natal é a afirmação da esperança sobre o desespero, da paz sobre a angústia, do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte. É a maior evidência que, em meio a todos esses nossos sofrimentos, Deus continua a se importar conosco. O Natal é o que me faz ter uma confiança implícita no amor de Deus. Eu estou entre aqueles que não entendem muito do que ocorre debaixo do sol. Olho para alguns fatos da vida e digo como extrair algo de bom desse acontecimento. Como encaixá-lo num propósito maior. Eu não fui habilitado a fazê-lo. Não me vejo em condição de dizer para Deus que no lugar dele eu faria melhor. Simplesmente eu digo, eu não entendo, mas não vou nem começar a discussão, porque a ideia do vaso de barro confrontar o olheiro se me afigura como insanidade in natura, pura, completa. Agora, o que eu posso fazer, o que o Natal me permite fazer, é olhar para esse menino, para a manifestação encarnada do amor de Deus no tempo e no espaço, e a partir desse amor encarnado, fazer a leitura da vida. O que me possibilita, portanto, mesmo quando me encontro diante dos absurdos da vida debaixo do sol, manter uma confiança implícita no amor de Deus. O que significa uma confiança implícita? Talvez ninguém tenha expressado melhor o tema do que o profeta Abacuque, quando ele diz assim no seu livro. Passagem extraordinária, que está entre as que mais nos ajudam a entender ou nos submeter à vontade soberana de Deus, sem que venhamos a cair no fatalismo. Porque uma coisa é o fatalismo, eu cruzo os meus braços, eu aceito o destino, porque é o que me resta fazer diante do acachapante, que definiu que as coisas acontecessem à minha revelia, sem que delas eu tire propósito para a minha existência. A vida conta com a minha resignação, porque eu não tenho outra alternativa a fazer. Não me resta escolha, senão cruzar os braços e dizer, estou quebrado mesmo. Mas com quem eu vou discutir? Como brigar com essa coisa chamada destino? Mas no cristianismo, o cristianismo há certas palavras que não fazem parte do vocabulário cristão, como, por exemplo, sorte, azar ou destino. Nós vemos tudo em termos de decreto e providência. E por isso, como temos no centro da história o Natal, nós manifestamos essa confiança implícita no amor de Deus, que nos leva a dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira,
Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Quer dizer, ainda que a pandemia torne pobre, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Louvado e exaltado seja o seu nome. Ela dava graças pelo menino. E por isso, no ano da pandemia, nós vamos celebrar o Natal. Porque o menino veio, e porque o menino veio, nós temos motivos para orar a Deus com ações de graças. E o adorar na beleza da sua santidade. Ana passou grande parte da sua vida adorando ao Deus que haveria de enviar o Messias. A partir de um ponto da sua história, ela passou a adorar o Deus que enviou o Messias. E por isso, tal como ela, depois do nascimento do Salvador, você e eu temos motivos redobrados para adorar, porque um menino nasceu. E Deus se tornou Emanuel, Deus conosco, que enviou Jesus, cujo nome significa Jeová é salvação, para nos redimir dos nossos pecados. Que nesse Natal, o nosso lar brilhe. Que haja luz dentro da nossa casa. E que seja um Natal no qual, com os nossos familiares, possamos enxugar as nossas lágrimas, fruto dos dissabores de um ano realmente difícil, a fim de celebrarmos o motivo eterno da felicidade dos santos. O nascimento do Salvador, o Natal. Vamos orar? Pai Santo, que tudo isso que se encontra na nossa cabeça, nessa manhã, desça para o coração e se torne realidade. Ajuda-nos a conhecer o sentido dessa fé implícita, que diz, ainda que, essa pandemia continue. A crise econômica se aprofunde. Meu padrão de vida despenque. Continuarei vendo a vida em termos do menino que nasceu, do Deus que deu a mim o seu bem mais precioso. Por isso, nos juntamos ao apóstolo Paulo, dizendo, ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém.